Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonelli. Eu tô traumatizado com essa chuva que, além de atrapalhar o trânsito, colocar em risco tanta gente, acaba atrapalhando a nossa comunicação, né? Atrapalha um pouquinho a nossa comunicação, mas mostra, por um lado, também as deficiências da cidade, né, Rudá? Mostra os problemas de Belo Horizonte, eles aparecem nesse período chuvoso, demonstra a incapacidade de muitas autoridades que estão aí no poder e que não fazem o dever, não fazem o trabalho que deveriam fazer, né? Principalmente, eu diria, os vereadores, que amanhã vão votar uma lei que fala mais para eles do que para nós, né? Pois é, eles querem um aumento de salário aí superior a 60% e na Câmara ninguém fala sobre o assunto, Rudá. Lá não deve estar chovendo, né? Aliás, deve estar chovendo na horta, para falar a verdade. Choveu na horta, nas contas bancárias. Bom, o Rudá Hit já está entrando em ritmo de fim de ano, Natal está chegando, Réveillon também, e o Rudá vai fazer um balanço do que foi o governo Dilma. Esse primeiro ano de governo Dilma, Rudá. Vamos começar, né? Eu ainda mais que tenho essa cara de Papai Noel, tenho que aproveitar o Natal e fazer o balanço, né? Olha, Antonelli, a Dilma, vamos começar pelo estilo dela. Ela tem revelou uma característica que eu diria que dá para resumir em 3 pontos. Primeiro, a gerentona. Muito diferente dos outros presidentes que nós tivemos na pós-ditadura militar. A Dilma tem um perfil extremamente duro e de gerentona. Isso fez com que ela se aproximasse muito do estilo de Antônio Anastasia. Os dois têm um estilo de governar muito próximos. Eu vou lembrar aqui o ouvinte que quando o governador Antônio Anastasia era secretário do governador Aécio Neves, a equipe dele, quando ia fazer aquela auditoria de metas, chegava numa secretaria, o secretário e o gabinete ficavam em polvorosa, eles ficavam desesperados. Portanto, é por isso que eu estou dizendo que o estilo da Dilma é muito parecido com a Anastasia. Segundo ponto, ela não tem traquejo político. A Dilma não tem carisma, não consegue falar direito em público. Claro, agora ela está se emocionando, ela está se soltando um pouco mais, mas mesmo assim, a diferença é abissal em relação a todos os outros presidentes, incluindo Collor de Mello, Sarney, Itamar. Não é o mesmo estilo. Ela é muito dura em termos políticos. E, finalmente, um contraponto aos outros 2 itens, ela é herdeira de Lula. E o que tem nessa herança que ela carrega e que é muito positivo para ela? É a inclusão de uma massa enorme de brasileiros pelo consumo. E é aí que ela se segura. Essas 3 características, Antonelli, acaba fazendo com que ela tenha uma expressão pública muito peculiar e que a conjuntura bata nela e tenha uma repercussão, às vezes, muito distinta do que aquilo que a gente espera. E Rudá, Dilma surpreendeu muita gente porque ela figura aí nas principais listas mundiais de grandes nomes, de pessoas em evidência, de grandes lideranças, né? Exatamente, não é estranho, Antonélio, porque veja bem, o que o governo Dilma fez efetivamente que tenha sido tão extraordinário assim, se comparado, por exemplo, com o que Fernando Henrique Cardoso e Lula fizeram no primeiro ano de gestão deles? Praticamente nada de diferente. Exatamente. Então veja só, vamos só recordar então um pouco a conjuntura. O que a gente pode resumir? Primeiro, 7 ministros caíram. O que tem de tão positivo assim? Diria, ela pegou e combateu a corrupção. Mas acontece que essa ação, a queda deles, foi provocada por fator externo. Ou por denúncia da imprensa, ou da Receita, ou da Polícia Federal. E ela continua sob essa pressão. Na verdade, essa pressão externa tenta fazê-la se afastar do estilo Lula, mais do que atacá-la. É por isso que, de novo, eu digo, é um tipo de ataque que bate nela e repercute externamente de maneira muito diferente do que pode se esperar. Poderia se falar, ela não sabe governar, escolheu errado. O que aparece? Ela está limpando o que havia no governo Lula. Nós temos também uma economia parada, nós devemos ter algo em torno de 3% de crescimento do PIB esse ano. Não vai ser muito diferente o ano que vem. Que é muito pouco, né, Rudá? Muito pouco para uma economia emergente que está segurando o mundo, junto com a China e a Índia, e talvez a África do Sul, não é?
Veja, se a gente comparar inclusive com o final da gestão Lula, o crescimento do PIB girou em torno de 10%, e agora 3%, e ela continua com alta popularidade. E para terminar, a história dos articuladores políticos, que é a grande deficiência dela. Ela tem 2 péssimos articuladores políticos, que é a ministra Ideli Salvati e o ministro Gilberto Carvalho. Os 2, convenhamos, são gente até muito boa, mas um bate muito pesado e o outro não bate. Então, veja, é uma situação completamente estranha, o da gestão da Dilma, com alta popularidade em função da herança e com baixo grau de coordenação política e não gerencial das ações do governo, em função dessa falta de traquejo e do estilo próprio dela. Vamos só lembrar, o que a gente pode esperar logo para o início do ano que vem? Uma reforma ministerial, e a proposta do Jorge Gerdau foi, que entregou para ela há 2 semanas, reduzir de 38 para 18 ministérios. Vai ser difícil ela cumprir essa sugestão, hein? Bom, o ano de 2012, então, é o ano da verdade para a presidente Dilma Rousseff. Ano da verdade em período eleitoral. Vai ser bem complicado. Um ano político, com crise econômica e com uma presidente que, vamos dizer assim, não sabe fazer muito política. Batismo de fogo. Bom, Rudá Hit, que fala sobre política aqui na Band News FM, de volta amanhã. Amanhã vamos falar sobre o governo Anastasia, Rudá. Isso, e do maior nome de expressão política, o grande gerente, grande nome do governo Anastasia. Mas fica para amanhã. Tá certo, então, Rudá, nosso encontro já está marcado. Bom dia. Bom dia a todos e usem o guarda-chuva.